Bom, eu queria fazer com vocês essas conversões para a gente pensar o seguinte, vamos lá. Eu vou converter 2 graus Celsius para Fahrenheit, tá? Então vamos lá, vamos fazer, aí vou encontrar um resultado, aí vou fazer a seguinte pergunta. Mas vamos lá, calma. É o seguinte, a gente sabe que TF, a temperatura em Fahrenheit, é igual a 9 quintos de TF, de TC, mais 32, né? Então, ó, quando Tc é igual a 32, ou seja, a temperatura em Celsius é igual a 2 graus, então vai ficar Tf é igual a 9 sobre 5 vezes 2 mais 32, né? 9 vezes 2 é 18, fica 18 dividido por 5 mais 32, né? Aí vai ficar, vou aqui usar a propriedade de fração, tá? Vai ficar, aqui a mesma coisa que 32 sobre 1, usa borboletinha, né, se chama, mas é a NMC aqui, vamos multiplicar cruzado, fica 5 vezes 1, 5, aí fica 1 vezes 18, 18, mais 32 vezes 5, né? Então fica aqui 32 vezes 5. Então, estou somando aqui as frações, tá? Aí fica 18 mais 160, né? Que é 32 vezes 5 é 160, dividido por 5. Vamos lá. 160 mais 18 dá o quê? 178, né? Então fica TF é igual a 178 dividido por 5. Vamos lá, pessoal. 178 dividido por 5, isso aqui dá 36, ou 35,6. Então, a temperatura em Fahrenheit é 35,6 graus Fahrenheit, certo? Muito bem. Pessoal, agora eu tenho a seguinte pergunta. Vamos lá. Eh, Agora, ele está pedindo no item B 4 graus Celsius para Fahrenheit. Aí algumas pessoas poderiam dizer, ah, beleza. Se 2 graus Celsius é 35,6 graus Fahrenheit, então 4 graus Celsius é o dobro disso aqui, ou seja, 71,2, né? Então, ótimo, não precisa nem fazer cálculo. 4 graus Celsius é igual a 71,2 graus Fahrenheit. Bom, pessoal, isso está errado, tá? Está equivocado. Por quê? Porque a variação de temperatura que a gente vai ter aqui, ela não vai ser a mesma, tá? Então é o seguinte, como é que a gente faz para mostrar isso? Eu vou antes mostrar quanto é que dá, tá? 4 graus Celsius. E aí a gente depois faz como é que fica a variação da temperatura. Então vamos lá, vamos usar aqui a fórmula. TF, TF é igual a 9 quintos vezes TC, TC agora é 4, né? Mais 32, né? Vamos aqui mais rápido. Vamos lá. 9 vezes 4 dá 36. 36 dividido por 5 dá 7,2. Então fica 7,2 mais 32. Ok? Então 7,2 mais 32 dá 39,2 graus Fahrenheit. Então a temperatura em Fahrenheit dá 39,2 graus Fahrenheit. Ou seja, passa muito longe do que a gente pensou que seria o dobro disso aqui, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Vamos ver como é que fica a variação de temperatura, ou seja, como é que a gente pode relacionar, como é que essas temperaturas variam? Elas variam de forma igual? Porque se variasse de forma igual, a gente poderia dizer que de fato o dobro seria isso aqui, né? Isso era só dobrar e pronto. Mas a gente vai ver que não é, tá? Vamos lá. Pessoal, a temperatura em Fahrenheit é o quê? É, 9 quintos vezes TF, TC, mais 32. Pessoal, eu vou chamar aqui de linha, TF uma temperatura inicial em Fahrenheit. E TC uma temperatura inicial em... Não, desculpa, eu vou usar só sem a linha mesmo, tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de TF0 uma temperatura inicial em Fahrenheit. E vai ficar 9 quintos vezes TC0
mais 32. O que é isso, pessoal? TF0 é uma temperatura inicial em Fahrenheit. É igual a 9/5 vezes a temperatura inicial em graus Celsius mais 32, tá? Ou seja, tem aqui um certo corpo com uma certa temperatura em Celsius, ele tem essa certa temperatura em Fahrenheit. Aí vamos supor que a temperatura dele aumenta. Ele vai para uma nova temperatura em Fahrenheit e uma nova temperatura em Celsius, tá? Ok? Então, aqui de cima é a temperatura final, aqui de baixo é a temperatura inicial. Então, vou fazer aqui um sistema de equações. Aí vou fazer TF menos TF0. Então, TF final menos TF0, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial vai ser igual a quê? É a mesma coisa fazer o seguinte, ó, eu vou fazer essa equação menos essa, né? Vai ficar 9/5 vezes TC mais 32 menos essa equação aqui, né? Ó, 9/5 vezes TC0 mais 32. TF, a temperatura final menos temperatura inicial vai ser a variação da temperatura em graus Fahrenheit, tá? Então, ó, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser igual a quê? A 9/5 vezes Tc mais 32. Esse menos vai entrar aqui, tá? Vai ficar menos 9/5 Tc0 menos 32, porque o menos vai para todos os termos, né? Ó, esse 32 aqui cancela com esse menos 32. Então fica o quê? Fica 9/5 Tc menos 9/5 Tc0. Vou colocar o 9/5 em evidência, tá? Então fica a variação da temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 V, que multiplica o Tc menos Tc0. Ó, Tc menos Tc0 é a temperatura final em Celsius menos a temperatura final menos a temperatura inicial em Celsius. Então fica ΔTF é igual a 9/5 vezes a variação da temperatura em Celsius. Ou seja, pessoal, a variação de temperatura não é igual, tá? Nas escalas. Então você não pode dizer que se eu dobrar a temperatura aqui em Celsius vai dobrar também em Fahrenheit. Então eu não posso dizer isso, tá? A relação é isso aqui, ó. Ok? Então essa é uma relação matemática entre as variações de temperatura. Então tem que ter um pouco de cuidado aí para quando for trabalhar nesse sentido, tá? Então, por exemplo, se há uma variação de 2 graus Fahrenheit, em Celsius a variação vai ser de quanto? Então, por exemplo, ó, então vamos supor o seguinte, vamos lá, vamos pegar o nosso caso. A temperatura inicial em Celsius era quanto? Era 2 graus Celsius, né? Aí a temperatura final em Celsius foi para 4 graus Celsius, né? Ou seja, o ΔTc, falta um delta aqui, né? O ΔTc foi de 4 menos 2, que foi igual a 2, né? Então, ΔTc é 2 graus Celsius. Ou seja, a variação da temperatura em graus Celsius foi de 2 graus Celsius, né? Aí, a variação de graus em 2 graus Celsius em Fahrenheit é de quanto? Aí bota na fórmula. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser 9/5 vezes ΔTc, que é 2. Fica quanto? 9 vezes 2, 18. Então fica 18 dividido por 2. Não, por 5, né? Desculpa, 5. Então, 18 dividido por 5, isso dá o quê? Dá 3,6. Ou seja, pessoal, enquanto a variação da temperatura aqui é de 2 graus Celsius, a variação de temperatura aqui vai ser de 3,6 em Fahrenheit. Então tem que ter muito, mas muito cuidado, tá bom? Bom, uma outra escala que eu queria apresentar para vocês é a escala Kelvin, tá? Escala Kelvin. Escala Kelvin, ou também escala absoluta, tá, pessoal? Pessoal, é o seguinte, nessa nova escala, por que a gente usa essa escala, a escala Kelvin? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, que é no SI, a unidade padrão, tá, de temperatura é a escala Kelvin, tá? Que a gente representa somente por K, a gente não escreve grau K,
Escreve só simplesmente K, tá? A gente define a famosa o zero absoluto. Vamos lá. A gente sabe que temperatura ela mede o grau de agitação das partículas, né, das moléculas. E aí é o seguinte, se as moléculas estão se movimentando, elas têm uma temperatura. Ora, mas e se a gente parasse todas as moléculas? Ou seja, se a agitação das moléculas, das partículas, fosse zero? Então a gente define o zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, como sendo aquela temperatura no qual há o menor estado de agitação das partículas. Ou seja, é um estado em que o grau de agitação é praticamente nulo. Então, de novo, o zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, é a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas. Ok? Pessoal, mas eu já vou logo dizer, tá? É impossível se chegar nessa temperatura, tá? É impossível qualquer corpo ter zero Kelvin, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, como é que a gente pode relacionar isso com a escala Celsius? Vamos lá, eu já vou aqui dizer o seguinte, como é que a gente faz aqui uma relação matemática entre a escala Kelvin e a escala graus Celsius? Pessoal, o ponto de fusão da água aqui, gelo para água, é 0 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Pessoal, o ponto de fusão da água na escala Celsius então, temperatura de fusão é 273,15, tá? E o ponto de ebulição é 373,15. Pessoal, a gente vai arredondar para 2,73 e 373, tá? Então, o ponto de fusão da água na escala Kelvin é 273 Kelvin. E o ponto de ebulição é de 373 Kelvin. E aí você tem aqui TK, uma temperatura em Kelvin, e aqui vai ter TC, uma temperatura em Celsius, tá? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, podemos encontrar uma relação matemática de duas formas. Ou usando lá razão e proporção, né? Ou usando o que eu falei na aula passada, né? Vamos usar uma relação matemática porque isso é obtido experimentalmente. Você pode, de forma aproximada, dizer que a temperatura em Kelvin vai ser uma relação matemática linear entre a temperatura Celsius, que obedece a essa seguinte equação, tá? Esse aqui é um valor experimental, tá? A gente pode aproximar isso. E aí eu vou montar um sistema de equações. Ó, o primeiro é para o ponto de fusão. No ponto de fusão, quando TC é zero, quanto é que é TK? É 273. Então vai ficar 273 é igual a A vezes TC, que é zero, mais B. Vamos para o ponto de ebulição agora. No ponto de ebulição, TK é quanto? É 373. Vai ficar 373 é igual a A vezes TC. Quanto é que é TC? TC é 100, né? Então 100 mais o B. Então, ó, eu tenho um seguinte sistema de equações. Eu tenho que 273 é igual a B, porque A vezes 0 é 0, e 373 é igual a 100A mais o B. Bom, esse sistema de equações é bem trivial de se resolver, né? Vamos lá. O nosso B é 273. E como é que fica o B? Como é que eu encontro aqui o A agora? Vamos lá. Eu tenho que 373 é igual a 100 vezes A mais B. Mais B é 273. Vou passar o 273 para o lado esquerdo. Fica 373 menos 273 é igual a 100A. 373 menos 273 dá 100. Então, fica 100 é igual a 100A, tá? Então, A é igual a 1. Ou seja, A é igual a 1 e B é igual a 273. Logo, a temperatura em Kelvin
vai ser o quê? Vai ser A vezes TC, ou seja, 1 vezes TC, ou seja, TC, mais B, que é 273. Ok? Pessoal, para a gente finalizar, antes da gente fazer conversões, vamos ver como é que fica a variação de temperatura na escala Fahrenheit, ou na escala Kelvin. Aí a gente vai ver que isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Pessoal, eu vou dizer que T0K é a temperatura inicial em Kelvin, tá? Vou colocar outra cor aqui para separar. Eu vou aproximar aqui e vou escrever aqui, bem aqui. Vamos lá. Vou dizer o seguinte, eu tenho que T0K é uma temperatura inicial em Kelvin. Então isso aqui vai ser igual a T0C, uma temperatura inicial em Celsius, mais 273. Ou seja, a relação matemática tem que ser obedecida, né? Essa relação matemática aqui. E vou dizer que TF, que TK é uma temperatura final em Kelvin, e ela vai ser o quê? Vai ser igual a TK, ou TC, mais 273. Aí, ó, eu tenho um sistema de equações. Então, eu vou fazer o quê? TK menos T0K. Então, vai ficar TK menos T0K é igual a TC mais 273. Vai ficar essa equação menos essa, né? Menos T0C mais 273. Aí fica TK menos T0K, ou seja, temperatura final em Kelvin menos temperatura inicial em Kelvin, é o quê? É a variação da temperatura em Kelvin. Aí vai ficar TC mais 273 menos TC, T0C, né? E aí ó, o menos entra nos dois termos, fica menos 273. Aí veja, ó, esse 273 vai embora com esse 273, né? Fica o quê? Fica que delta TK é igual a TC menos T0K é o quê? TC menos T0K. Isso aqui é a mesma coisa que T0C, né? Que é a temperatura final em Celsius menos a temperatura inicial em Kelvin, em Celsius. Ou seja, isso aqui é igual à variação da temperatura em Celsius. Ou seja, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Ou seja, agora aqui eu posso dizer o seguinte, olha, 2 graus, vamos ver, né? Vamos fazer isso. Converta, 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 vamos lá, item A, 2 graus Celsius para Kelvin. E B, 4 graus Celsius para Kelvin. Vamos lá, vamos usar a fórmula, né? A fórmula é o seguinte, vamos para o item A. TK é igual a TC mais 273, né? Vamos lá. TK é o quê? TK vamos lá, TC é 2, né? Então vai ficar TC é igual a 2 mais 273. 273 mais 2 dá quanto? Dá 275 graus, ou 275 Kelvin, né? Ou seja, 2 graus Celsius é igual a 275 Kelvin, né? Vamos ver quanto é que é 4 graus Celsius. Então, 4 graus Celsius vai ser o seguinte. Vamos lá, cuidado. Isso não quer dizer que vai dobrar, tá? Quer dizer o quê? Quando eu digo que a variação da temperatura é a mesma, é que a gente vai ver posteriormente que se eu pegar, calcular ΔT, então, por exemplo, ΔT em Celsius é a mesma coisa que ΔT em Kelvin, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar calorimetria. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha com temperaturas em Kelvin. Só que a temperatura em Kelvin, a variação dela vai ser igual à variação da temperatura em Celsius. Às vezes não vai ser nem necessário fazer conversão de temperatura. Então toda vez que eu tiver ΔT na fórmula, eu não preciso fazer essa variação de temperatura. Por quê? Porque vai ser equivalente, ou seja, se um corpo ele varia em 4 graus Celsius, ele também varia em 4 graus Kelvin. Mas isso não quer dizer que uma temperatura numa escala, se eu tiver aqui, dobra aqui em Celsius, vai dobrar em Kelvin. Cuidado, tá?
Vamos lá. Então, TK vai ser agora 4 mais 273. 3, 4, 5, 6, 7. Então, TK vai ser o quê? 277 graus Kelvin, né? Então é o seguinte, ó. Agora veja, ó. Veja. Quanto é que é a variação da temperatura em Celsius? Inicialmente era 2, depois é 4. Então, ó, é 4 menos 2. Isso aqui é igual a 2 graus Celsius. Agora, quanto é que é a variação de temperatura em Kelvin? Ó, o final é 277 menos 275, que dá o quê? 2 graus Kelvin. Ou 2 Kelvin, né? A gente coloca graus não. 2 Kelvin. Ou seja, o que eu quero dizer, pessoal, é que na escala Celsius e Kelvin, a variação de temperatura é a mesma, tá? A variação de temperatura é a mesma, ok? Posteriormente a gente vai fazer mais alguns exercícios, tá bom?